vou expor uns fatos aqui e vou mudar os nomes, é claro, né? Porque a, a intenção não é expor pessoas, e sim a situação. Então, vou colocar uma série de fatos aqui, mas é claro, com nomes totalmente modificados. Então, se atentem à situação que eu vou contar e não às pessoas. Vamos começar com João. João tinha 17 anos quando estava em profunda depressão, com vontade de se auto-churrascar, ir lá, né, para o andar de cima, porque ele achava que com seus 17 anos a vida não fazia sentido, tinha muito sofrimento e muitas coisas que ele não conseguia resolver, mas que ele não gostaria de se ver nessa situação durante todo o período da sua existência. Então, imaginando esse quadro, né, com 30, 40, 50 anos, o João pensou: se a minha vida ficar desse jeito, eu não quero não. Mas talvez auto-churrascar seja um ato precipitado, então eu vou procurar ajuda, vou procurar um psicólogo. E assim João procurou o tal do psicólogo. João contou ao psicólogo que ele tinha sérios problemas com sua mãe. O que João tinha para expor, na verdade, ia um pouco além disso. João tinha uma família bastante abusiva e muitos episódios em que ele sofreu bastante em determinadas ações que aconteceram e ele não teve coragem de contar a ninguém. Mas João acreditava que ali no consultório do psicólogo ele poderia encher-se desse ímpeto e colocar para fora tudo aquilo que nem os seus familiares sonhavam que tinha lhe acontecido e estava lhe tirando a vontade de seguir em frente. Acontece que João, mesmo com seus 17 aninhos e uma visão imatura da vida ainda, né, pela jovialidade, João achou prudente ir com calma e ele focou apenas naquele começo, naquela primeira consulta, no seu relacionamento com sua mãe, no quanto sua mãe lhe tirava a vontade de ver alguma graça nos seus dias. E aí ele falou de alguns conflitos que ela causava e como ele reagiu a esses conflitos. Nem bem João acabou a sua explanação e o psicólogo o chamou de monstro. Você é um monstro, olha o que você fez com a sua mãe. A sua mãe talvez teve algum motivo dela para reagir dessa forma com você e você fez isso com a sua mãe. E fez isso o quê? João violentou a mãe? João cometeu algum ato físico que prejudicou sua mãe? Não, João esbravejou, João protestou, João manifestou-se com raiva e diante das palavras duras de sua mãe, o comportamento histérico que ela tinha e que lhe humilhava bastante no âmago da sua existência, João apenas revidou a altura, usando as mesmas armas, né? Humilhando-a também com palavras. Mas João foi um monstro, porque a mãe é um ser de entidade de luz canônico, em que João sequer pode alterar a voz, mesmo que ela lhe tire toda a vontade de ter uma alegria no seu dia. Um outro caso foi o José. Ele não conseguia ir nesses banheiros, né, de rodoviária, de shopping, de bar e fazer o seu xixizinho ali. Ele ficava bloqueado, travado, nada acontecia, então tinha aquela percepção de que, opa, tem um problema, né? Tem um problema com o meu corpo. Mas o problema não era com o corpo, porque o José tinha um corpo perfeito. O problema estava na cabeça. Por isso, José recorreu ao psicólogo. O que José não sabia é que o que ele tinha nada mais era do que a síndrome do piu-piu tímido. Uma coisa bastante comum entre os homens que ninguém comenta, mas José descobriu só depois de velho, barbado, de cabelos e barbas grisalhos, que isso existe e todo mundo está sujeito a ter o piu-piu tímido. Sim, tem muitos homens que entram no banheiro de shopping e vão na área privada, né? A área onde a pessoa vai fazer o número 2, porque lá tem a cabininha, você fecha a porta e fica sozinho lá e faz. Ele não vai ali naquela área comum dos mictórios, porque aquela área normalmente é aberta e dá para o outro dar aquela espiada, né? Aquela manjada ali na rola
E isso era tudo que José não queria. José não queria ninguém olhando sua rola, José não queria ninguém lhe manjando, José não queria nenhum contato físico na hora de ficar urinando. José só queria usar o banheiro e colocar a urina para fora. Então aquilo o travava. Muitos homens são assim. Muitos homens simplesmente travam. Existe um músculo ali naquela região. Eu não sou cientista nem médico, então eu não sou a melhor pessoa para explicar isso. Mas existe um músculo ali aquela região que trava. Então a pessoa, por mais que ela queira, por mais que a bexiga acusa, por mais que venha o mal-estar pedindo para ela urinar, ela não consegue. Ela não consegue. José, ele soube disso depois de velho, que isso é normal. E José só pensou: poxa, eu gostaria de ter esse conhecimento naquela época, em que eu era jovem e sofria muito com isso. Porque o jovem está sempre aqui e ali, né? O jovem vai à escola, o jovem vai se capacitar em outras coisas, como informática, inglês, francês. O jovem vai para barzinhos, o jovem vai curtir a balada. Então o jovem está transitando bastante. E para José, isso era um pouco sacrificante, porque dava vontade dele ir no banheiro e ele não ia, não conseguia. Então José só pensava, né? Gostaria de ter esse conhecimento naquela época, em que eu realmente precisava. Por que, que ele não teve esse conhecimento? Porque o psicólogo em que José procurou e expôs esse fato preferiu não dizer. O psicólogo FDP que ele pegou simplesmente preferia marcar consulta após consulta para que José chegasse a essa conclusão de que estava tudo bem com ele e que talvez isso fosse algo comum aos homens. Mas era José quem tinha que chegar a essa conclusão. O psicólogo apenas lhe proporcionaria algum tipo de raciocínio, ferramenta, para que ele pudesse pensar sobre isso até obter essa luz. Sendo que o psicólogo poderia ter falado na primeira consulta: acontece isso, isso e isso, é natural, é a síndrome do piu-piu pequeno. Mas o psicólogo preferiu não fazer. João foi anos àquele psicólogo. Um dia, João, conversando... João não, José, né? Eu tô misturando os nomes aqui, me desculpe. O nome fictício dá nisso, né? José. Então, José conversando com João, que já teve aquela experiência com aquele psicólogo que o chamou de monstrão, os dois eram amigos. José falando para o João: estou há anos nesse psicólogo. Ah, eu me sinto bem, sabe? Eu me sinto bem do lá. Mas João virou para ele e falou: tá bom, José, você se sente bem. Mas você resolveu a sua questão? Às vezes eu acho que sim, mas às vezes não, né? Eu ainda não sei. Eu não sei. Quando eu souber, eu não precisarei mais ir às sessões de psicanálise. E João achou aquilo estranho, né? Então tá, então você já está há X anos fazendo isso e você vai continuar, né? E aí é você que vai ver quando você vai parar. E José: é isso mesmo, sou eu que decido quando eu estou de alta. Tá bom. Já falei de João, já falei de José. Vamos falar aqui do Dunha. O Dunha descobriu que tinha atração por outros homens. E o Dunha já sabia o que isso representava. O que Dunha se preocupava é que o meio onde ele vivia não era muito bom com esse tipo de coisa, né? Dunha sabia que ele provaria ali de muita hostilidade. Talvez até coisas piores, porque ele se descobrindo homossexual, ele frustraria as expectativas de muita gente, né? Principalmente seus laços de sangue. E ele sabe que a vida ali em torno ao seu redor, ele observava bastante, a vida não era muito benevolente com os homossexuais. Ele queria arrumar um meio de acabar com esse sofrimento. Então ele achou que um psicólogo poderia ajudá-lo em qualquer tipo de coisa, seja ele se reencontrar e passar a se aceitar, seja ele ver essas coisas sob um outro ângulo, um outro prisma, ou seja apresentando qualquer tipo de novidade que ele então desconhecia, mas que lhe surtiria ali algum efeito, né, na sua vida. O psicólogo virou para o Dunha e falou: Dunha, isso é uma fase, isso vai passar. E mesmo que você continue com isso, vamos cuidar desse seu sentimento
desse seu desvio comportamental? Porque você pode viver com ele e ainda ter a sua mulher, os seus filhos, mas para isso é preciso a gente fazer um tratamento. Você vai continuar vindo às suas sessões e com o tempo você vai perceber que haverá uma melhora, você vai se compreender melhor, você vai se entender, você vai ter um autoconhecimento sobre si mesmo. E assim João foi seguindo, João, o Dunha, né? E assim o Dunha foi seguindo. O Dunha foi seguindo e foi seguindo. Só que o Dunha começou a ficar aborrecido. Por quê? Porque toda vez que ele ia, ele falava de si, o que se passava em sua mente, mas ele não obtinha nada do psicólogo. Exatamente nada. O psicólogo apenas falava para ele quando o tempo havia acabado. Acabou o tempo, a secretária lhe agendará o seu retorno. Tá bom. Então o Dunha virou para o psicólogo na última consulta e falou: Eu não virei mais. Por que, Dunha, você não virá mais? Porque eu estou incomodado. Eu venho, falo e saio daqui e vou para minha casa. As coisas não se resolvem. Nada muda na minha vida. Porque eu venho aqui e só falo. Fazer isso eu faço no meu quarto, com as paredes do meu quarto. E o psicólogo, muito bem, Dunha, faça como quiser, se você acha melhor assim. Se você mudar de ideia, eu estou aqui. Vamos falar agora do Astrogildo. O Astrogildo estava num grupo. O Astrogildo tinha HIV. O Astrogildo tinha sido muito afetado com essa descoberta do HIV. Era uma época em que isso mexia muito com as pessoas. Já tinha tratamento, Astrogildo estava medicado, mas tudo era um começo, ainda era aquela novidade. Para ele ainda havia muito a saber sobre isso, né? Ele estava no início do seu tratamento. E aí ele soube de uma ONG que lidava com essa parte emocional dos pacientes, né, que viviam com HIV. Astrogildo resolveu frequentar essa ONG, resolveu qual que era ali, né, como que funcionavam ali as reuniões. Era um grupo de autoajuda não, ajuda mútua. Era um grupo de ajuda mútua, aquela coisa básica, 10, 15 pessoas, e tem alguém responsável que coloca um tema, uma situação. Aí às vezes dá uma palestra, às vezes o que rola não é uma palestra, é uma roda de conversa, onde cada um fala de si. Numa dessas rodas de conversa, Astrogildo, ele observava ali, cada um falar um pouco sobre si e tal, e quem intermediava essa roda de conversa era uma psicóloga, dessa vez é uma mulher. Muito linda, muito fofinha, muito amiga, aquela linguagem jovem que casava com todo mundo ali, né? Aquela linguagem jovial, descolada para frente. Então todo mundo se sentindo muito à vontade com a psicóloga. Até que a psicóloga, ao se posicionar diante de algumas coisas, de alguns ali, a psicóloga revelou coisas particulares de uma mulher que estava lá. Uma mulher que havia confidenciado algo a ela, não ali no grupo, foi em um outro momento, mas a psicóloga, não sei porquê, colocou o assunto à tona e ainda identificou a mulher. A mulher ficou muito raivosa. A mulher se sentiu traída. E aí eu vou falar que a mulher está errada? Não. A sorte é que, como aquilo era um grupo e assim as pessoas realmente estavam bem à vontade com a psicóloga, que parecia mais um de nós ali, você não saberia apontar se não soubesse quem é a psicóloga ali no grupo, né? Então a sorte é que estava todo mundo tão envolvido, todo mundo tão à vontade, que todo mundo queria falar, então ninguém deu muita bola para esse detalhe. Ninguém deu muita bola. Mas foi uma revelação séria, grave, que a psicóloga botou no meio daquela roda de conversa e a mulher que fez essa revelação não gostou. Aquilo foi um outro momento, aquilo foi confidencial. Você me garantiu que você não iria expor para ninguém. Você joga aqui no meio de todo mundo. O que a psicóloga fez? Ai, me desculpe, eu não percebi. Pois é. Vamos falar agora de um outro homem. Um outro homem
que estava numa palestra. Essa palestra tinha uma outra pessoa, uma mulher, que se incomodou com a presença desse homem. Essa mulher botou na cabeça dela que esse homem tinha alguma coisa contra ela, e ela começou a manifestar isso naquele grupo ali. Tinham muitas pessoas, umas 50 pessoas, talvez até mais. E aí ela chegou a interromper a palestra para falar. O fulano tá aqui, tá me incomodando, eu acho que ele não gosta de mim e tal. E aí o fulano ficou muito surpreso com aquilo. Criou-se uma situação onde ela falou muita coisa do fulano e o fulano ficou até surpreso com tudo aquilo. Como assim, né? Como que ela pode falar tudo isso de mim, sendo que eu nem a conheço direito? E o fulano se sentiu muito humilhado pela mulher, sabe? E o psicólogo, que era o palestrante naquela ocasião, ele não fez nada. Ele simplesmente deixou a mulher humilhar o cara ali, na cara dura, entendeu? E ele ainda agia assim, como se houvesse todo o tempo do mundo para aquilo continuar a se desenrolar. Ele gostava de ficar observando, né, como aquilo ia desenrolando. Bom, eu acho que eu já coloquei vários motivos aqui para embasar e fundamentar o que eu penso sobre essa classe. Entendeu? Então não é uma coisa gratuita. Quando eu manifestei no vídeo anterior algo sobre isso, eu já esperava uma reação de alguém defendendo a classe. Sim, até porque ninguém é obrigado a ficar aqui concordando comigo. Eu li o comentário e falei, eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque essa pessoa ela precisa saber algumas coisas. Quando eu vim aqui e falei o que eu penso dessa classe, eu não fiz isso à toa. Eu fiz isso porque eu tenho conhecimento de causa. E eu acho que eu tenho toda a liberdade do mundo de compartilhar esses momentos. É isso. E segundo o comentário que eu li, aquele comentário dizia respeito a uma classe psiquiátrica. Eu estou falando de psicólogos, eu não estou falando de psiquiatras. Acontece sim do profissional ser especialista em ambos. Ele pode ser psicólogo e psiquiatra. É muito comum isso acontecer. Mas estou falando do profissional enquanto psicólogo. E estou falando do profissional enquanto psicólogo que age de má fé em situações desnecessárias. Eu não estou falando daquele que trata determinada especificidade que realmente é séria. Porque a pessoa, de repente, passou por um trauma muito sério, ou ela já nasceu com uma característica ali que precisa ser trabalhada. Eu não estou falando sobre isso, e eu acho que eu deixei bem claro no vídeo anterior. Eu não precisava ficar aqui repetindo. Porque quem presta atenção no que eu falo no vídeo anterior, prestou atenção no que eu falei sobre o psicólogo que quer bancar uma de Cristina Rocha do programa Casos de Família do SBT. Eu não falei com essas palavras lá, mas o entendimento foi esse. Agora, foi bom o comentário, porque olha só, resultou num outro vídeo. Resultou em um assunto para eu tratar aqui. E aí, quem se sentiu agredido, ofendido, né, com meu posicionamento no vídeo anterior sobre psicólogos, agora pode entender melhor essa situação. Desculpe eu ter confundido os nomes ilustrativos, né? É porque isso realmente mexe comigo. Mas espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha ficado fácil de compreender. Porque o que eu penso quando eu acabo um vídeo é exatamente isso. Será que eu consegui me fazer entender? Porque eu sei que eu me enrolo, eu sei que às vezes eu não consigo transmitir as coisas de um jeito fácil. Eu sei. Então a minha preocupação é essa. Será que ficou fácil da pessoa entender? Será que eu consegui me expressar para a pessoa entender? Então eu termino o vídeo com essa pergunta. Será que eu consegui me expressar direito para você aqui? Curte o vídeo, comenta, compartilha. Se der para dar um hype, dá o hype. Enfim, ajuda o canal da forma que você puder. Tá bom, pessoal? Um abraço. Tá tudo bem, tá? É que como esse é um assunto sério, eu dei a seriedade que precisa ao assunto, sabe? Hoje eu não falei palavra feia,
hoje eu não brinquei, né? Tá tudo bem. Um abraço, até o nosso próximo vídeo.